Porque a ruína dos Estados Unidos representa a ruína de quê? Todos os países do mundo. E agora nós temos o exemplo. A Europa, no final da Segunda Guerra Mundial, estava arrasada. E ela conseguiu recuperar rapidamente. Como é que ela conseguiu recuperar rapidamente? Foi dizendo às pessoas, olha, fiquem em casa, não precisam trabalhar. Foi dizendo assim, vamos dar um rendimento universal a toda a gente. Foi isso? Não. Porquê? Porque eles não tinham dinheiro. Então, para gerar dinheiro, o que é que se tem que fazer? Trabalhar. Agora imaginemos, a Bíblia fala, e a Espírito Profecia diz, que será a maior crise financeira da história do planeta. Consegue encontrar um melhor argumento para obrigar as pessoas a trabalhar 6 dias por semana? Pois é. Nós precisamos de um argumento, podes avançar, por favor? Nós precisamos de um argumento financeiro para que toda a gente em todo o mundo aceite, agora temos de trabalhar mais. Já temos uma lei dominical, ao domingo não se pode trabalhar, então o que é que vamos fazer? Vamos trabalhar todos os outros dias. Então o argumento que nós tínhamos para a primeira lei dominical não serve para trabalhar ao sábado. Precisamos de um novo argumento. E eu quero vos dizer que o mundo está a ir nessa direção. Estas ideias, obrigado irmã, estas ideias de 4 dias de trabalho, de rendimento universal, a única coisa que faz é aumentar a dívida do país. Perceberam? É a única coisa que faz. Porque os governos não têm dinheiro para isso. Então o que é que eles fazem para ter dinheiro? Têm que aumentar a dívida. Então cada vez estão mais perto do precipício. Então nós temos aqui que o argumento para a segunda lei dominical, podes avançar por favor? A segunda lei dominical está então em Apocalipse 13:16 e faz com que a todos seja posto um sinal na sua mão direita ou nas testas. Esta lei representa então aceitar o selo de Deus ou a marca da besta. Aqui, se a primeira lei não traz nenhum problema ao povo de Deus, a segunda lei traz. Não há maneira de continuar fiel aos mandamentos de Deus e continuar a ser, como é que eu vou dizer isto? Fiel não é fiel, mas continuar a cumprir com as leis dos homens. Ok? Não há maneira nenhuma. Nós já sabemos que isto vai acontecer, não sabemos? Mas eu acho que é muito importante nós termos em noção quais são os argumentos que vão ser usados. E os argumentos para a primeira lei dominical quais são, então? Moral e científico. Para a segunda lei quais são? Qual é? Um argumento financeiro, ok? Estamos prontos para continuar agora. Podes avançar. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. Uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Nesta altura, em que estamos a falar, nesta fase das leis dominicais, há uma coisa que vai acontecer ao povo de Deus. O que é que vai acontecer ao povo de Deus? O povo de Deus vai ser sacudido e nós costumamos chamar a isto o quê? A sacudidura, certo? Bom, eu normalmente preciso de 1 hora para explicar isto. Eu vou explicar em 3 minutos e vocês não se vão acreditar em mim, está bem? Por isso, o que é que vocês vão fazer? Ou vão depois lá ao canal de Fé e Evidências e ver o vídeo que fala de sacudidura, que é 1 hora a falar sobre este assunto, está bem? Ou então vocês vão estudar os versículos que eu vou aqui colocar, está bem? Mas eu vou falar muito rapidamente. Reparem bem. Podes avançar. Não vai ser longe o tempo em que a prova sobreviverá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Estamos a falar em que fase? Já existe a primeira lei dominical e está a ser insistida qual? A segunda, certo? Os que a passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitarem aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, a insultos, até ameaças, que já vamos falar um pouco sobre isto, de prisão ou de morte. Nesse tempo, o ouro será separado da... onde? Na igreja. Então isto chama-se o quê? Uma sacudidura. Então em que fase da história vai haver a sacudidura final? Okay? Nós temos
Nós temos citações de profecia que fala que a sacudidura já começou, certo? Mas ela está a falar em sacudiduras locais, está bem? Aqui nós estamos a falar de quê? Da sacudidura final e global, está bem? Essa sacudidura vai ser quando? Na altura das leis dominicais, certo? Mas vai haver uma razão, um motivo que vai levar a igreja a se dividir em dois grupos. Sabiam que no final só vai haver dois grupos, certo? Neste momento há vários grupos, mas nesta altura só vai haver dois. Podes avançar, por favor. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabara de presenciar e foi mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel a quem? Quem é que são a igreja de Laodiceia? Quem é? Somos nós. E o testemunho dos escritos de Ellen White não vai ser suportado e isso vai provocar o quê na igreja? Divisão. Sacudidura. E eu não tenho tempo para vos mostrar isto, por isso é que vou dizer, não se acreditem em mim, vão ver o estudo. O motivo que vai dividir a igreja em dois vai ser aceitar ou não o espírito de profecia. Ok? É isso que vai fazer a sacudidura na igreja. E eu podia explicar porquê, mas não tenho tempo. Eu vou só dizer rapidamente, ok? Vocês sabem que o Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos. Aqueles que quê? A lei de Deus e o testemunho de Jesus. E depois diz que o testemunho de Jesus é o quê? No tempo do fim, não interpretem mal o que eu vou dizer. No tempo do fim, vai ser fundamental os escritos do Espírito de Profecia. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Apocalipse 13 tem lá, vamos ver, está bem? As 5 leis dominicais. Tem lá o sábado, desculpem, tem lá o domingo, tem lá o sábado, tem as outras que vamos ver daqui a bocado. Está lá. Mas lá não diz, reparem, Apocalipse 13 diz assim, todo mundo vai ser enganado. No passado foi pela força, no futuro será pelo engano, certo? Se possível for, enganava até os... Muito bem. Agora vamos pensar. Reparem bem. A Bíblia diz quais são os argumentos que vão ser usados para enganar as pessoas. Perceberam bem o que eu estou a dizer? A Bíblia diz que as pessoas vão ser enganadas, sim ou não? Sim. A Bíblia fala em leis dominicais, sim ou não? Fala. Diz quais são os argumentos? Não. Nós só vemos os argumentos onde? No Espírito de Profecia. Estão a perceber? Eu vou explicar de uma forma simples. Nos anos 80, do século e milénio passado, eu fui com os meus pais fazer uma viagem pela Europa, ok? Conhecemos muitos países da Europa. A primeira etapa era ir da zona onde nós moramos, perto do Porto, até Paris, está bem? São 1.600 km, ou 1.800 km. Para chegar do Porto a Paris, o que é que eu precisava na altura? Sabem que na altura não havia GPS, não é? O que é que eu precisava? Um mapa. O mapa da Europa. Nós, para andar entre países, nós usávamos o mapa da... Então nós fomos. Chegámos ou não chegámos a Paris com o mapa? Chegámos. Mas quando chegámos à entrada de Paris, nós precisávamos de ir a uma rua específica, a uma casa específica, que era uma pessoa amiga onde nós tínhamos de ficar. Ok? O que é que acontece? O mapa da Europa servia para isso? Porquê que não servia? Porque não tem os detalhes de Paris. Então nós tivemos de abrir o quê? O mapa de Paris, certo? Então com o mapa de Paris nós fomos aquele passinho final, aqueles quilómetros finais, nós fomos pelo mapa de Paris e chegámos ao sítio certo. Agora uma pergunta, o mapa de Paris substitui ou anula o mapa da Europa? Inventa alguma coisa que não exista no mapa da Europa? O que é que ele faz? Ele amplia e dá detalhes da cidade de Paris. Perceberam, sim ou não? Isto é a Bíblia e o Espírito de Profecia nos eventos finais. Nós chegamos aos eventos finais só com a Bíblia? Claro que chegamos. Claro que sim. Mas sabem que há uns detalhezinhos que vão ser fundamentais para o povo de Deus nos eventos finais.
E se nós não os aceitarmos, se eu digo, não, desculpem, eu não preciso de Ellen White nos eventos finais. Sabem o que vai acontecer? Eu vou ser enganado. É isto, eu vou ser enganado. Por isso é que a Bíblia diz que no tempo do fim, os que vão perseverar têm o quê? Pois é. Então eu quero vos dizer uma coisa. E isto é assim, eu dou muitos estudos bíblicos. Eu já há muitos anos dou continuamente estudos bíblicos, ok? Recentemente eu tive a fazer uma série de estudos bíblicos a pessoas de outras denominações. E existe muito preconceito por causa da Ellen White, ok? E a culpa é nossa, irmãos. A culpa é nossa, não é deles. A culpa é nossa. Nós não sabemos colocar os escritos de Ellen White no sítio em que eles devem estar. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu esforço-me, quando falo profecia, a demonstrar tudo o que eu posso demonstrar por onde? Pela Bíblia. E depois mostro que Ellen White tem a mesma interpretação daquilo que nós estamos a concluir pela Bíblia. Perceberam? Papel de confirmação. E todas as nossas doutrinas, todas elas, devem ser compreendidas e estudadas por onde? Pela Bíblia. Tá? Ok? E eu posso, inclusivamente, falar dos 8 remédios naturais só pela Bíblia. Que eles estão na Bíblia. Eu posso falar da dieta vegetariana. A Bíblia tem uma profecia que diz quando é que devemos nos tornar vegetarianos, por exemplo. Nós é que conhecemos muito mal a Bíblia, irmãos. No entanto, reparem, o Espírito de profecia tem o seu lugar. E ele foi dado especialmente para o tempo do fim. E nós conseguimos facilmente demonstrar que Ellen White foi inspirada pelo Senhor. É claro que eu não tenho tempo de falar isso agora. Existem 7 testes bíblicos. A Bíblia dá 7 testes para determinar quem é o profeta certo e quem é o profeta errado. E Ellen White cumpre quantos deles? Sabem? 7. Com esses 7, nós conseguimos distinguir qualquer profeta verdadeiro com qualquer profeta falso. E agora estou a divagar um bocado, não é? Temos que voltar aqui para o nosso tema. Mas eu só queria fazer estes parênteses para quê? O papel do Espírito de profecia vai ser extremamente importante nos eventos finais. E vai ser o aceitar ou não que vai causar o quê? A sacudidura dentro do povo de Deus. Quando? Em que altura? Durante as leis dominicais, tá?